Podemos processar um irmão na justiça comum? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, comentário de Mário Persona. Os irmãos me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito que aqui ele está falando da esfera da Assembleia, da esfera dos cristãos, e não da esfera do mundo. Porque existem questões que às vezes nós somos indevidamente acusados ou presos ou qualquer coisa assim, que existem dispositivos legais para o cristão também se defender perante a justiça humana, não é? Nós vemos que Paulo se defendeu também diante da justiça aqui desse mundo. Ele alegou que ele era um cidadão romano e por isso ele não poderia estar sendo criminalizado por ser um cidadão romano. Ele era cidadão por nascimento. Então uma coisa é o mundo, outra coisa é a Assembleia. E nessa questão do julgar ou não, é importante lembrar, eu sei que muitas vezes eu recebo mensagens quando eu falo alguma coisa sobre uma doutrina ou sobre alguma denominação religiosa e alguém escreve logo em seguida, não julgueis, né? É o bordão preferido das pessoas. Com isso, a igreja ou os cristãos deixaram de julgar o mal. E o mal não é julgado. Agora, é preciso saber como julgar o mal também, porque existe um príncipe nesse mundo que ele é muito esperto e ele sempre vai querer nos envolver em situações difíceis de resolver. Teve uma assembleia, não vou citar o país, onde um rapaz que estava em comunhão foi colocado fora de comunhão por estar andando de maneira inadequada à sua fé cristã. O pai dele é um advogado muito conceituado nesse país. Então, na primeira ceia do Senhor que aconteceu, o pai levantou primeiro, deu graças pelo pão e pelo vinho, pegou o pão e levou para o seu filho na reunião, que tinha sido colocado fora de comunhão. Aí ficou aquela situação horrível, né? Continuaram a ceia, mas em seguida também colocaram o pai em disciplina, fora de comunhão. Aí o pai, que é um advogado, fez o quê? Ameaçou processar os irmãos que assinaram a carta, porque eles fizeram uma carta para mandar para as diferentes assembleias explicando o que tinha acontecido e por que esse advogado estava sendo colocado fora de comunhão. Então ele ameaçou processar os irmãos que assinaram a carta. E depois de muita oração, muita conversa e tudo, ele acabou desistindo do seu intento. Hoje nós sabemos que muitas denominações nem praticam mais a exclusão de seus membros por pecado. Não praticam por causa disso. São muitas ações muitos processos que são feitos contra a instituição por causa disso. Então, preferiram eliminar de vez a disciplina de pessoas por pecado. O cara está em pecado, ninguém olha para ele, fazem vista grossa, ele continua frequentando normalmente os cultos da igreja. Então é preciso ser sábio também como lidar com esse julgamento, né? Para evitar deixar pistas ou fios soltos para que alguns de má intenção venham agarrar isso e acabar prejudicando também os irmãos. Mas essa questão de julgar, sempre lembrar que existe sim julgamento nas coisas de Deus. Quando o Senhor falou, não julgueis para não ser julgado, ele estava falando da questão da intenção do coração. Ele não estava falando dos atos e das palavras, porque nós temos várias passagens que mostram o apóstolo Paulo, principalmente, exortando os irmãos a julgarem. O próprio Senhor Jesus fez um julgamento, né, e exortou os seus discípulos a julgarem quando falou do fermento dos fariseus. Como é que eles iam agir se eles não julgassem o fermento dos fariseus? Ali era um julgamento que eles tinham que fazer. Então é preciso tomar cuidado para não deixarmos de julgar
Agora aqui, como o caso está acontecendo dentro da esfera da Assembleia, eu acho que é interessante nós irmos para Mateus capítulo 18, que tem uma lição lá boa para nós a esse respeito. 18, versículo 15. Esse é o caso, esse é exatamente o caso, né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhasse a teu irmão. Então começa aí a solução de uma disputa ou de uma ofensa entre irmãos. Começa o ofendido indo conversar com o ofensor e tentar resolver a questão entre eles. O problema é que nós somos muito fofoqueiros, e quando às vezes acontece algum litígio entre irmãos, todos ficam sabendo, menos o que foi ofendido, vamos dizer assim, né? E isso é errado, porque isso devia ser uma questão privada entre os dois. Apenas eles devem resolver isso. Ninguém mais precisa ficar sabendo. E ele fala então, mas se não te ouvir, agora sim. Se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Esse levar 1 ou 2 não significa a igreja. Importante lembrar disso, mas significa que ele está buscando testemunho de 2 ou 3 pessoas. Porque aqui nós já temos 4, né? Se ele levar 2, nós já temos 4 envolvidos na questão. É mais do que 2 ou 3. E mais adiante o Senhor vai falar assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Muitos usam esse 2 ou 3 reunidos em meu nome para dizer em qualquer situação onde existam 2 ou 3 cristãos, ali o Senhor está no meio deles. Ali o Senhor está no meio deles. Não está. Se 2 ou 3 irmãos que trabalham numa firma vão bater papo na hora do café, aquilo não é igreja reunida. É importante entender isso. São 2 ou 3 irmãos tomando café. Não tem nada a ver com a igreja reunida. E aqui, ainda não era uma questão da igreja, da Assembleia, né? Quando ele fala, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Não é ainda a igreja reunida, tomando decisão, ligando, desligando, não é. Mas tem 2 ou 3, tem 4, não importa. É importante entender que o que vai dizer mais adiante é a autoridade do Senhor no meio da Assembleia. Porque no versículo 17, agora sim, e se não as escutar, dize-o à igreja. Que igreja? Onde 2 ou 3 estiverem congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. Por que diz-o à igreja? Porque agora o assunto deixou de ser pessoal e deixou de ser limitado àquelas 2 ou 3 testemunhas. O assunto passou a ser da Assembleia como um todo, né? Se não as escutar, diz-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Agora sim, a igreja ou a Assembleia local vai tomar uma decisão e vai considerá-lo como gentil ou publicano, ou seja, alguém que não faz parte da comunhão. Ele é colocado fora de comunhão. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso significa a autoridade do Senhor delegada à Assembleia local. É esse o significado aqui. Quando nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 5, que nós já passamos, inclusive, ele vai deixar claro que no versículo 9, o que vai acontecer com esse que foi colocado fora da comunhão e foi considerado gentil ou publicano. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem.
se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Eu costumo receber também mensagens de pessoas perguntando: descobri que o meu chefe é testemunho de Jeová, devo pedir demissão da empresa? Não, filho, não tem problema nenhum o seu chefe ser testemunho de Jeová. Esse é o versículo que mostra. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Você deve não receber um testemunho de Jeová que venha até a sua casa para trazer a doutrina dele. Aí sim, aí é diferente, porque ele está vindo numa condição de um divulgador das heresias daquela instituição, e você não deve recebê-lo. Mas trabalhar para um chefe que é incrédulo, ou que é testemunho de Jeová, ou que é espírita, isso não tem problema algum. Não tem problema algum. Você pode continuar trabalhando. Não peça demissão, né? E se o entregador de pizza que vier trazer a pizza para você for testemunho de Jeová, receba a pizza e coma. Não se esqueça da gorjeta. Mas não tem nada a ver isso com a comunhão que uma pessoa vai ter com aquele que foi colocado fora. E ele fala isso aqui no versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Mas e se um irmão que foi colocado fora de comunhão por pecado me convidar para jantar na casa dele? Eu não vou. Simples assim. Eu vou explicar para ele que eu não devo ir. A palavra de Deus me autoriza a rejeitar o convite. Mas se for para ir assistir futebol na casa dele, também não vou. Primeiro, porque eu não gosto de futebol. Segundo, porque a palavra de Deus me autoriza a não ter comunhão com aquele que foi colocado fora de comunhão, que é esse do versículo 11. Não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão. Se ele fosse um incrédulo, sem problema, o incrédulo me convida para comer na casa dele, eu vou sem problema algum. Mas um que foi disciplinado, foi colocado fora de comunhão, nós não devemos ter comunhão com ele. Isso é como um pai, né? Um casal que coloca o filho de castigo. A mãe põe o filho de castigo. Aí o pai vai lá e leva o filho a tomar sorvete. O que vai acontecer? Ele não vai entender o que é a disciplina. Ele não vai entender o que é o castigo. Um pai e uma mãe têm que estar concordes quando aplicam a disciplina nos seus filhos. E assim também em relação à Assembleia. Quando a disciplina é aplicada, é importante entender que uma pessoa colocada fora de comunhão, ela vai ser visitada, eventualmente, por dois irmãos, que vão buscar verificar se ela está realmente arrependida ao ponto de poder ser readmitida à comunhão. Isso é um princípio que nós encontramos no Antigo Testamento com respeito ao leproso. E é um princípio até estranho, porque você vai ler lá no Antigo Testamento a questão do leproso, lá diz que quando os sacerdotes deveriam visitar, então, o leproso, que era mandado para fora do arraial, era mandado viver fora do arraial, para então verificar se a lepra tinha tomado da cabeça aos pés. E o interessante nessa questão é que lá na lei, quando a lepra tivesse atingido ele da cabeça aos pés, ele era considerado limpo. Mas espera aí, é porque aquilo eram figuras para o nosso aprendizado. O que significa isso? Que a pessoa admitia da cabeça aos pés o seu pecado. Estava completamente arrependida do seu pecado. Então ela estava agora em condições de ser perdoada e readmitida ao convívio do arraial de Israel. Eu lembrei agora que aqui em Limeira, isso aqui os mais velhos devem lembrar também que a lepra era condição para uma pessoa ser expulsa de uma comunidade. E não é tão antigo isso não. Meu pai me contava que na Revolução de 32 havia um acampamento de leprosos
ali onde é a máquina São Paulo antiga, né? Máquina São Paulo, máquina da Andréia, se não me engano. Uma daquelas indústrias onde fazia facio ali. Tinha ali um acampamento de leprosos, barracas, onde os leprosos moravam fora da cidade, porque eles eram colocados fora da cidade. E na Revolução de 32, acho que é 32, né? Passou um avião lá e bombardeou as barracas, porque ele pensou que fosse acampamento de soldados. E matou vários leprosos que estavam acampados ali na periferia de Limeira. Naquele tempo aquilo lá era a periferia de Limeira, né? Porque estava bem fora da cidade. Mas a lição do Antigo Testamento nos ajuda a entender a questão da separação e a questão da readmissão daquele que estava em pecado, foi colocado fora, se arrependeu, demonstrou na sua vida prática estar completamente arrependido e é então readmitido. Mas enquanto isso, ele não é recebido a uma comunhão normal entre os irmãos. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.